Não foque apenas em HTML e CSS, você já vai entender o ponto de vista desse vídeo aqui. O que acontece? Muita gente está iniciando na área da programação e tem dois caminhos para escolher: o front-end e o back-end. O back-end é aquele cara que vai cuidar da regra de negócio do aplicativo, da empresa, do código. O cara vai tratar ali com o banco de dados, interagir. Muitas vezes a galera não vai entender o que está sendo feito ali, mas o cara que é back-end vai estar com a regra de negócio ali debaixo do braço, ele só vai aplicar no código. Utiliza-se linguagens de back-end, C Sharp, Java, Python e outras linguagens aí que estão crescendo no mercado, como o Node, beleza? Tá, mas eu quero ser programador front-end. Qual stack, quais conjuntos de tecnologia que eu devo estudar para ser um programador front-end? Aí você vai estudar HTML, CSS, JavaScript e algum framework, beleza? O que a galera tá fazendo é focar muito em HTML e CSS e deixar JavaScript e um framework de lado. Tem um colega meu que ele está basicamente ali há 8 meses estudando para ser programador front-end. E ele me perguntou se está fácil ou está difícil entrar no mercado de trabalho, porque no ponto de vista dele está quase impossível. Ele tem participado de muitas entrevistas, tem ido a muitas etapas de processo de seletivo e não consegue passar. Aí eu tentando entender um pouco mais esse processo dele, porque o que acontece? Cada um tem o seu processo e cada um tem as suas experiências com entrevistas, com estudos. Então, eu tentei entender. Aí eu perguntei, Fulano, quanto tempo você está estudando já programação? Ele tá falando, ele falou, eu já estou estudando há 9 meses. Há 9 meses, um pouquinho, e nada de conseguir. Não cheguei nem perto de conseguir a primeira vaga. Beleza, aí eu perguntei, o que você está estudando? Bom, ele respondeu, eu estou estudando HTML e CSS. Aí eu parei para pensar assim, ué, você só está estudando HTML e CSS? Você quer ser programador front-end, né? Ele sim, exatamente. Por isso que eu estou estudando HTML e CSS. Aí eu perguntei JavaScript, Angular, React, Node, essas linguagens aí de front-end que a galera utiliza, barra framework, quando eu falo linguagem é barra framework também. E essas linguagens que estão sendo pedidas no mercado, você não está estudando? Não, ele respondeu. Primeiro, estou dando um foco maior em HTML e CSS. Lembrando que esse vídeo vai ter sem edição, eu vou trocar palavras, eu vou trocar algumas coisas aqui, mas a ideia do vídeo vai estar bem clara e concisa aqui. Qualquer coisa, vocês deixam aqui nos comentários, beleza? Ah, e outra coisa eu queria perguntar para vocês. O que vocês estão achando desse modelo de vídeo sem edição? Esse modelo onde eu abro a câmera e começo a falar, direto aqui para a minha webcam. O que vocês estão achando? Deixa aqui nos comentários. Beleza, voltando para o assunto do vídeo. E ele está falando, eu tenho que focar muito, solidificar minhas bases em HTML e CSS para quando eu pegar o JavaScript já não ficar tão por fora. Aí eu falei, cara, aí tá o seu erro. Por quê? Pensa na ótica do entrevistador, barra gestor, barra dono da vaga ali. Se você tem dois caras, um cara que sabe muito bem HTML e CSS, vaga de front-end, vaga para você ser um programador front-end. E ser programador front-end, você tem aquela lista de stacks para você aprender. Aí, beleza, tem duas pessoas. Esse meu amigo, que está focando há 9 meses em HTML e CSS, o cara sabe muito bem. Ou um cara que está 3 meses estudando JavaScript, sabendo toda a lógica de programação, sabendo tudo, mas ele sabe arranha no HTML e CSS. O foco dele é JavaScript. Qual pessoa que esse entrevistador vai dar preferência na hora de contratar para a vaga? Certamente eu digo aqui, ó, que 99,9% das vezes o cara vai focar contratar o cara que sabe JavaScript, o cara que sabe a lógica de programação, o cara que sabe fazer um for, um if, um else, o cara que já está familiarizado com a lógica de programação do JavaScript. Por quê? Porque HTML e CSS ele vai aprendendo de tabela ali. Agora, se o cara contrata um cara que não sabe nada de JavaScript, que só sabe HTML e CSS, ele vai ter que treinar esse cara, ele vai ter que treinar esse profissional para aprender a lógica de programação. E muita gente evita a lógica de programação porque tem esse primeiro encontro ali e muita gente acaba desistindo. Por quê? Porque
ele encontra barreiras que ele não encontra no HTML e CSS. E outra coisa, linguagem de programação, HTML e CSS não são linguagens de programação. HTML é uma linguagem de marcação de texto, não faz sentido nenhum você falar que o programa é HTML. Você, inclusive, está cometendo uma gafe se você falar isso na hora da entrevista, porque é a mesma coisa que eu dizer pro entrevistador que eu estou programando em Word. Não. HTML não é linguagem de programação, idem para o CSS. O CSS é uma linguagem de estilo. Dá para você colocar algumas coisinhas de lógica de programação dentro do CSS? Dá para você colocar, beleza? Então, esse recrutador não vai dar preferência para o cara que está estudando só HTML e CSS. O cara vai dar preferência para quem está estudando JavaScript. Essa é a verdade. Se você sabe mais ou menos JavaScript, não sabe nada de HTML e CSS, você tem muito mais chance de que um cara que sabe muito bem HTML e CSS. Porque essa é a verdade. Porque do JavaScript ele consegue aprender o React, o Node, o Vue, o Angular tranquilamente. Só vai ser adaptação, alguns termos ali, mas ele já vai saber a lógica, porque não vai mudar muita coisa, porque Node é JavaScript, React, Angular, que é TypeScript, também é JavaScript, e você sabendo JavaScript você consegue pegar muito mais, sua curva de crescimento ali do aprendizado vai ser muito mais rápido do que o cara que só sabe HTML e CSS. Então esse é o erro do meu colega que está tentando há vários dias, várias meses ali estudando HTML e CSS. Aí eu perguntei pra ele, cara, por que você tá fazendo isso? Aí ele respondeu, cara, eu tô fazendo um curso, que eu comprei, um curso completaço, com várias aulas, inclusive tem módulo de JavaScript, tem módulo de Angular, tem módulo de React, sendo que o professor falou para eu focar mais para aprender a base, o professor do curso, para aprender a base de de HTML e CSS. Por isso que eu estou focando mais em HTML e CSS. Ou seja, ele está seguindo uma recomendação de um cara que vendeu um curso para ele. Aí eu fico perguntando qual é a intenção do professor fazer isso com o aluno. Por que o cara não vai direto ao ponto? Ó, estuda JavaScript, dá uma olhadinha ali em HTML e CSS durante o teu estudo de JavaScript, ou no mínimo estuda junto HTML, CSS e JavaScript. Separa, se você tira 3 horas para estudar, você separa mais ou menos 1 hora para estudar HTML e CSS e 2 horas para estudar JavaScript. Cara, perfeito. Mas o que não pode acontecer é você deixar o JavaScript de lado. A menos que você queira... Sei lá, acho que nem tem situação para você deixar o JavaScript de lado. Beleza? Mesmo você sendo um programador front-end, mesmo você sendo um programador que vai cuidar do design, você tem que saber JavaScript porque o JavaScript vai interagir com os elementos, vai mudar os elementos, você vai clicar no botão, vai abrir uma nova tela, vai fazer um efeito, o JavaScript está por trás. Então é bom você saber. Eu queria saber de vocês o que vocês acham desse pensamento aqui. Porque eu não estou falando nada baseado em achismo, eu estou falando baseado em fatos. Fatos que eu presencio, e pessoas que sabem JavaScript são muito mais aproveitadas pelos recrutadores, pelos donos da vaga. Beleza? Gente, por esse vídeo é isso. Como eu falei, esse vídeo está sem edição. Provavelmente eu troquei alguma palavra, falei alguma coisa errado. Errado no sentido de me embolar ali nas palavras. Mas a ideia do vídeo é essa aí. Beleza? Foque em JavaScript. Não deixe de estudar JavaScript. Foque em JavaScript. Essa é a mensagem do vídeo.